256 escolhas depois, o draft 2018 da NFL acabou. Vamos dar uma olhada quais foram os principais destaques desse ano. Sejam muito bem-vindos ao All-In Sports e depois de muita expectativa, depois de muita espera, 7 rodadas e 3 dias depois acabou o Draft 2018 e antes de qualquer coisa eu queria falar pra vocês sobre as 10 primeiras escolhas e a gente vai falar do draft inteiro e pegar os principais destaques, com certeza vai faltar coisa, então se faltou alguma coisa legal do seu time, alguma coisa assim que eu não falei aqui, deixa nos comentários, fechou? Vambora! Na maioria dos mock drafts, como eu disse pra vocês no vídeo da prévia do draft, a primeira escolha seria o Sam Darnold, feita pelos Browns, né? Mas no dia do draft acabou surgindo um monte de teorias e expectativas de que na verdade fosse escolhido Baker Mayfield. Eu já falei muito desse cara aqui pra vocês, eu gosto muito dele, mas ele não era nem um dos 5 principais, assim, ele era o próximo depois desses 5 principais, mas é o que eu falei pra vocês, Sam Darnold, Josh Allen, Josh Rosen, Saquon Barkley, um running back, e qual que era o outro? Lamar Jackson também. Então o Baker Mayfield, as pessoas não esperavam que ele fosse ser escolhido na primeira escolha e ele foi escolhido, ele nem acabou aparecendo, ele não tava lá no evento e não autorizou que câmeras fossem colocadas na casa dele pra mostrar ele no telefone, assim, eu vou pros Browns, beleza, que da hora. O Baker Mayfield ganhou o Heisman Trophy de 2017, que é o principal prêmio dado ao jogador do college, ou seja, o melhor jogador da universidade, né? Aliás, o melhor jogador do college football, não só da universidade dele. Na segunda escolha, os Giants pegaram Saquon Barkley, um running back. Eles já têm um quarterback, o Eli Manning, então eles foram para a segunda posição mais valiosa, talvez ali running back, wide receiver. Pegaram o Saquon Barkley, foi uma escolha bem legal. E o Sam Darnold, que estava sendo esperado na primeira escolha, acabou sendo a terceira pelo New York Jets. Muita gente falou que os Browns fizeram cagada. Sempre falam isso, porque os Browns realmente fazem muita cagada no draft. Vide que a última temporada deles não teve nenhuma vitória, né? Eu não acho que foi uma cagada, cara. O Baker Mayfield, eu tô esperançoso pra esse cara. Eu espero estar certo, porque primeiro que eu tenho um pouco de dó dos Browns, eu queria que eles subissem um pouquinho. Segundo que eu gosto desse Baker Mayfield de Oklahoma, então eu acho que não foi tão um erro assim. Mas beleza, Sam Darnold da USC foi para o New York Jets, o quarterback. A quarta escolha, como eu disse pra vocês, foi dos Browns também. E eles pegaram um cornerback, o Denzel Ward. Aí eu já não sei se foi uma boa opção, tudo bem que eles têm muita coisa errada pra consertar, mas eles acabaram pegando o melhor cornerback do draft, o Denzel Ward, de Ohio State, e não sabemos, né? Eles tiveram muitas escolhas no draft, então vai saber o que estava nos planos dos general managers e tudo mais, até porque mudou bastante a equipe deles esse ano, né? E em quinto foi o Denver Broncos, que pegou o melhor defensive end do draft, que é o Bradley Chubb, o cara é um monstro. Em sexto, os Colts pegaram um guard, o Quentin Nelson, de Notre Dame, o Josh Allen, e engraçado é que isso foi fazendo com que os quarterbacks, aqueles principais lá, fossem ficando mais pra trás. O Josh Allen de Wyoming foi escolhido então pelo Buffalo Bills, e eu adoro ver os times que são escolhidos, os jogadores escolhidos pelos Bills, pelos Dolphins e pelos Jets, porque significa que vão enfrentar o Tom Brady 2 vezes por ano, eu acho ótimo isso. E aí o Josh Allen foi selecionado, quarterback de Wyoming. O Roquan Smith, que é um outside linebacker de Georgia, foi selecionado pelos Bears, o que é uma escolha muito legal. Eu tava vendo a transmissão da ESPN e o Anthony Curti amou essa decisão, ficou super feliz. O Mike McGlinchey foi escolhido pelo 49ers, ele é um offensive tackle, o que significa que os 49ers priorizaram um pouco proteger o quarterback, claro, a estrela Jimmy Garoppolo, né? E aí o Josh Rosen, que também era um dos principais quarterbacks, um dos talvez que seria a primeira escolha, ficou para a 10ª escolha, a escolha do Arizona Cardinals, que nem era para ser dos Cardinals, foi uma troca, aliás, de Oakland Raiders, era para os Raiders escolherem, mas eu falei para vocês que isso acontece muito, eles trocam muito durante ali. E aí o Josh Rosen foi escolhido pelo Arizona Cardinals, o quarterback da UCLA e um dos melhores do draft. Ele tem uma cara muito engraçada e eu torço muito pra ele ser muito bom. Ele é um daqueles jogadores meio Ibrahimovic, assim, que falam que ele é o melhor quarterback do draft, o melhor jogador do draft, que ele vai ganhar Super Bowl. Se o Tom Brady tem 5, ele quer 10, ele fala esse tipo de coisa, tá ligado? Agora que falamos das 10 primeiras escolhas, vamos falar um pouco dos destaques e outras coisas legais que aconteceram. Eu falei muito aqui pra vocês na temporada passada sobre Ryan Shazier, um jogador do Pittsburgh Steelers, que ele teve um tackle muito forte e acabou machucando. Ele caiu no chão e não conseguia andar, foi aterrorizante, mas depois falaram que ele não estava paraplégico, que ele precisava de um tratamento muito forte e tudo mais, e foi ele que apresentou a escolha número 28 do Pittsburgh Steelers, da primeira rodada mesmo, em que eles escolheram o safety Terrell Edmunds,
e foi muito legal porque ele foi andando bem devagarzinho até o palco. Isso é pesado de ver, cara, tanto que a NFL tá restringindo muito as regras de tackle com a cabeça pra baixo, porque pode muito dar problema na espinha dorsal e tudo mais, e ele anunciou a escolha, foi bem legal. Os Patriots, que são o segundo melhor time, teoricamente, da liga, perderam para os Eagles no Super Bowl. Eles tiveram 2 escolhas na primeira rodada, todo mundo pensou que eles iam trocar, todo mundo não, muita gente pensou, inclusive eu, de que eles iam trocar essas 2 escolhas que eles tinham na primeira rodada pra poder ter outros benefícios, ou jogadores, inclusive, etc. Eles acabaram escolhendo jogadores nas 2 escolhas. A primeira escolha foi a número 23, em que eles pegaram o Isaiah Wynn, um offensive tackle de Geórgia, o que é muito legal, priorizando a offensive line, protegendo o quarterback, o Tom Brady, que não tá ficando mais jovem e que precisa de tempo no pocket, porque quando o Tom Brady tem tempo no pocket, milagres acontecem. E na escolha número 31, eles pegaram o amigo do Isaiah Wynn, eles têm um entrosamento muito forte, os dois são do mesmo time, da mesma faculdade de Geórgia, o Sonny Mitchell, que é um running back. Isso é muito legal. Os Patriots tiveram perdas pesadas esse ano, perderam Dion Lewis, que era um dos principais running backs, e agora eles pegaram um novo, esse Sonny Mitchell. Muita gente falou que ele é o melhor running back para ser a escolha número 31, talvez não, mas é aquilo que eu já falei muitas vezes para vocês, inclusive no vídeo dos quarterbacks selecionados no draft. Tom Brady foi a escolha 199, qualidade não é necessariamente a posição dele no draft, então Bill Belichick, né, cara, o cara é um mestre e o que ele escolheu, vamos ver. Ele transforma jogadores medianos em ótimos jogadores e ele escolheu o running back. E por que isso foi interessante? Isso significa que os Patriots não pegaram um quarterback. Eu tava torcendo pra sobrar o Lamar Jackson e o Lamar Jackson sobrou. Eu falei dele também no vídeo da prévia. O Lamar Jackson foi sobrando e eu falei, 31ª escolha, os Patriots vão pegar o Lamar Jackson. Não pegaram. E ele acabou ficando pro Baltimore Ravens na escolha número 32, que também foi uma troca. Era de Filadélfia a escolha original, os Eagles que ganharam o Super Bowl. Os Ravens acabaram pegando o quarterback Lamar Jackson de Louisville e ele falou que ele vai fazer história. Eu também torço muito por ele, gostei muito dele. Ele tava lá no evento com o telefonezinho e tudo mais, isso foi bem legal. E os Patriots não pegaram o quarterback nessa rodada. Porém, os Patriots tinham a primeira escolha da rodada 7, escolha 219, e aí veio um quarterback, veio o senhor Danny Etling. A escolha originalmente era de Cleveland, e ele é da LSU. Por ser a escolha número 219, é claro que ele não é um dos melhores quarterbacks, pelo menos em estatísticas, pelo menos em o que os times estão vendo, mas eu confio muito na diretoria dos Patriots, isso é um fato e ninguém pode discordar que os caras sabem o que fazem, e o Tom Brady foi a escolha 199, não sabemos o que esperar desse Danny Etling, muito provavelmente pode não dar nada, ele vai ser só um terceiro reserva depois do Brian Hoyer, que é o reserva do Tom Brady, mas quem sabe esse cara desponta e acaba sendo uma boa esperança como foi Jimmy Garoppolo. É que o Jimmy Garoppolo veio mais cedo no draft. Mas tudo bem. E além disso, só pra fechar com os Patriots fizeram um monte de down trades, que chama. Conforme ia chegando as escolhas deles, depois da primeira rodada, eles iam trocando pra outras rodadas e ganhando no draft do ano que vem e tudo mais. Então, pra vocês terem uma ideia, a escolha que os Patriots ganharam trocando Garoppolo acabou virando umas 5 escolhas, assim. Porque a escolha era uma escolha que viraram 2, aí essa virou mais 2, sabe? Foi uma loucura e isso mostra a inteligência dos caras e foi muito legal. E isso fecha os Patriots, então. Uma coisa que eu fiquei muito feliz é que o Seattle Seahawks escolheu Shaquem Griffin. Eu falei dele no vídeo que tá aqui, dos destaques do NFL Combine. Ele foi muito bem no NFL Combine. E é o que eu falei pra vocês, que nasceu com um problema. Ele não tem a mão esquerda, é isso. Ele não tem a mão esquerda, mas ele foi muito bem no Combine, e quem escolheu ele foi justamente o Seattle Seahawks, que é o time que tem o gêmeo dele, o Shaquille Griffin. Então os dois vão jogar junto. Eu espero muito que ele realmente jogue, que ele vá bem mesmo. Era uma dúvida sequer se ele ia ser draftado, porque a condição dele é uma coisa que prejudica muito a carreira dele, mas ele foi, e isso foi muito legal. E pra finalizar, uma curiosidade muito legal, o último escolhido no draft é conhecido como Mr. Irrelevant, o senhor irrelevante. E apesar de parecer bullying, ele tem algumas regalias. O jogador foi o Trey Quinn, um wide receiver que foi escolhido pelos Redskins. Ele falou que ele quer jogar, ele espera ir bem, e por que não, cara? Esses caras podem despontar no treino. College não é NFL, os caras que vão muito bem no college podem não ir muito bem na NFL e vice-versa. Então os Redskins escolheram o Trey Quinn, wide receiver, e apesar dele ser o senhor irrelevante, a última escolha do draft, escolha número 256, o cara ganha prêmio, velho. Ele vai ganhar uma viagem pra Disneyland na Califórnia, ele ganhou um Rolex personalizado dele
dele, e também ganhou um troféu chamado de Lowsman, que seria a framboesa de ouro comparado ao Oscar, assim. Lowsman porque é uma referência ao Heisman Trophy. Heisman é um nome, mas também tem o trocadilho que é high, de alto, e low, de baixo, então, vocês entenderam. Ele também ganhou o troféu do Lowsman Trophy. E é isso, o que mais rolou de legal no draft que eu não falei aqui? Comentem aí embaixo. E agora muita coisa vai acontecer. Outro vídeo que eu vou pôr no card aqui em cima é o que acontece na off-season. Então você pode dar uma olhada pra ver quais são os próximos passos da NFL agora. Vão terminar de decidir regra. Em breve começa também os treinamentos. O training camp vai começar em julho também. A temporada tá chegando, galera. O draft passou, o melhor momento da off-season passou e setembro sempre chega. Esse é o ditado que a gente tem que ter em mente. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aí embaixo, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!